Olá, novamente aqui juntos, né? Eu quero hoje conversar com vocês, já faz dias que, demorei alguns dias para voltar aqui, mas hoje eu quero conversar com vocês sobre a nossa cozinha, fazer da nossa comida ter comida eficaz para a saúde do nosso corpo. A gente tem visto aí o quanto o mundo anda num caos, as pessoas preocupadas, a pandemia, e a gente não vê nada que é eficaz 100%, nenhuma vacina, mesmo para outros tipos de doenças, não é eficaz 100%. Mas quando nós nos relacionamos, a gente começa a pegar o manual da vida, a gente vê que tem sim tratamento eficaz, tem sim remédio eficaz. Porque quando as doenças vêm, elas vazam a barreira do nosso corpo, porque o nosso corpo está enfraquecido. Então, a gente percebe que dependendo, se eu seguir as recomendações, aquilo que é recomendado para quem sabe, igual as vacinas saem dos laboratórios e as pessoas confiam nos laboratórios. Por quê? Sabe ali que tem pessoas lidando com a situação que conhecem o assunto. Assim é o nosso alimento. Quem nos fez, ele sabe o que é eficaz para nós. E quando nos recomenda comida saudável, porque o nosso corpo foi feito de uma maneira para absorver alimentos íntegros, naturais, integrais e vegetarianos. O nosso corpo ele não vai se desgastar para se adaptar a outro tipo de alimento que ele não foi feito para comer. Por exemplo, o alimento animal. Quando o alimento animal cai no nosso corpo, o corpo precisa passar por um processo de readaptação. E nesse processo o corpo se desgasta, se enfraquece. Então, assim, eu não posso falar disso. Se as cozinheiras de hoje soubessem dessas coisas, na hora de elaborar o alimento, que dependendo do que nós estamos cozinhando, estamos enfraquecendo a barreira do nosso corpo, a barreira de defesa do nosso corpo, enfraquecendo a imunidade, nós não teríamos tanta infecção, tanta doença, porque o corpo estaria mais resistente. Uma vez que o corpo não se desgastasse tanto no processo de readaptação para comer determinados alimentos que não são próprios para o corpo humano, ele estaria com mais energia, onde seria dado aos anticorpos, seria dado aos órgãos. Por que ficar de braços cruzados esperando a solução que ainda não chegou e a gente nem tem certeza se vai chegar para todo mundo a tempo e a hora? Por que já não tomar providência e iniciar na nossa vida o fortalecimento da defesa, se dentro da nossa casa a gente pode fazer, no nosso dia a dia, a gente tem um coadjuvante que pode ajudar a nos fortalecer, a nos defender de tudo isso que está acontecendo no mundo. Porque eu estava vendo as reportagens, as coisas estão ficando feias. Eu fico um pouco preocupada com relação a isso, porque muitas pessoas não estão querendo dar atenção às coisas que a palavra de Deus diz que nós devemos nos preparar para muita coisa. Inclusive uma delas é fazer, alimentar da maneira recomendada. Porque o que é recomendado não tem consequência. O que é permitido, sim, tem as consequências. Tem coisas que é permitida, mas existe consequência. Então vamos arregaçar as mangas e fazer aquilo que dá para fazer. Com certeza vamos ficar mais despreocupados, vamos ficar menos ansiosos, porque uma vez que você tem saúde, você vai saber que não vai ficar com tanta angústia. Quando a gente sabe que o nosso corpo está vulnerável, diante de a gente estar vendo aí pessoas jovens morrer, até crianças estão pegando a doença, estão está agravando a situação. E a gente vê também pessoas idosas pegarem a doença e sair numa boa. Por quê?
porque a defesa do organismo estava boa. Então, se a gente pode, se a gente tem uma ferramenta, se a gente tem armas que podem ser usadas, por que não vestir essa proteção? E não custa, não custa. E é prazeroso. Quando a gente começa a fazer a coisa correta e que a gente vê que surte efeito, que é real, é muito prazeroso. Eu falo porque antes, quando eu estava sobrevivendo, eu tinha o desejo de fazer as coisas, mas eu não encontrava ânimo e andava ansiosa, com medo de tudo. Agora eu também tenho preocupação, vou falar que eu não tenho preocupação. Mas aí eu sei que eu estou fazendo a minha parte, até porque ninguém é eterno. Ninguém é eterno. Chega a hora que for o dia, mas pelo menos a gente sabe que o que a gente pode fazer, a gente faz. Então, enquanto não chega a vacina para todo mundo, e mesmo depois, vamos cuidar da nossa saúde, porque melhora tudo, melhora os nossos relacionamentos, melhora todos os campos da nossa vida, vai melhorar. Porque uma vez que nós estivermos contentes, que o nosso corpo estiver com vigor, nós vamos encontrando motivação para tudo. Nós vamos encontrando motivação para usar os 8 remédios naturais. São o grupo dos 8 remédios naturais. Você vai aprender a tomar água, você vai aprender a respirar, você vai ter motivação para atividade física, você vai ter motivação para ali tomar o sol, que é a vitamina D. Deus nos deu o sol como um remédio. E hoje a medicina, a Organização Mundial de Saúde já reconhece que o sol, que é a vitamina D, é um remédio, é uma vacina natural que protege a imunidade do nosso corpo, protege o nosso corpo de algumas doenças. E de algumas não, de todas, porque tudo influencia. Então, um corpo nutrido com as vitaminas é a base de tudo para a fabricação de outros hormônios no nosso organismo, de evitar doença. Então, realmente, não há dúvida, só quem não quer, que não vê que realmente o bom alimento é remédio para o nosso corpo. O alimento cura, previne e cura também. Às vezes não cura todas, porque dependendo do estado debilitado que está, pode não curar, mas ainda assim traz melhora. E a medicina preventiva, a medicina curativa, ela está baseada nos ensinamentos de Deus. E a medicina paliativa, mas nós temos que fazer a nossa parte. Você come todo dia. Por que não comer coisas que trazem vida? Por que não comer coisas, alimento que alonga a vida? Por que não aprender a fazer alimentos que alongam a vida? Por que ficar cozinhando alimentos que encurtam a vida? Cozinhar alimentos que deixam seu corpo vulnerável, enquanto você pode ter prazer em comer alimentos que alongam a sua vida? A partir do momento, leva alguns dias para o nosso paladar voltar à forma original dele. Ah, você não pode falar disso? Posso, porque antes de qualquer ser humano estudar isso aqui, o Senhor, que Deus que nos fez, Ele já nos ensinou. Ele dá oportunidade para quem quiser aprender que nós somos feitos, fomos criados, aqueles que crê que Deus é o Criador, que foi Deus que nos criou, do criacionismo. Quem crê assim sabe. Um dos maiores neurocirurgiões do mundo mesmo, ele não tem essa arrogância de falar assim, ah, eu estudei na melhor universidade, você disse, não, ele fala, eu estudei na escola, no universo de Deus, aprendi com a Bíblia, ele fala disso, ele frisa bastante isso. Então qualquer pessoa que lê ali nas entrelinhas, vai adquirir conhecimento para essas coisas, vai saber que aquilo, que as promessas que estão ali na Bíblia, elas têm ligação direta com o jeito, a forma em que nós somos criados. Quando Deus nos fornece uma dieta
quando ele criou o homem, antes do pecado, ali tem uma dieta à base de frutas que estão sobre a terra e que dão semente. E o que acontece? Depois do pecado, aí, porque a terra, no seu original, antes do pecado, ela era totalmente saudável. Depois do pecado, ela ficou doente. Aí o homem precisava de comer alimentos que fossem remédio. Porque uma vez que nós estamos na terra contaminada, doente, nós precisamos de remédio. Aí é quando a gente fala que o nosso alimento, ele deveria ser o nosso remédio. Se nós nos alimentássemos de maneira adequada, comida saudável, comida íntegra, comida vegetal, comida recomendada pelo fabricante, o nosso corpo não estaria tão debilitado, não existiria tantas doenças aí. Eu não falo só do coronavírus agora, é porque neste momento as pessoas estão preocupadas com o coronavírus. E preocupada, querendo uma vacina a todo preço, mas nem uma vacina é 100%. Se nós não cuidarmos do nosso corpo, não cuidarmos com aquilo que comemos, e a maneira de fazer também, porque mesmo quando nós vamos nos profissionais, que nós vamos no médico, que ele passa uma dieta pra gente, se ele não te ensina como fazer aquele alimento, aquilo ali, em vez de te nutrir, vai te prejudicar ainda mais, porque não basta ser só o tipo do alimento. Além disso, tem que ter a maneira de fazer. Tem que saber cozinhar o alimento para que ele continue nutritivo, para que ele seja um remédio. Porque você pode pegar um alimento de boa qualidade e estragar totalmente. Por exemplo, quando a gente faz uma fritura, o que acontece? A gente põe ali um monte de óleo saturado que vão inflamar o nosso corpo. E o corpo, e principalmente, não basta ser vegetariano, não basta ser integral. Tem que cozinhar da maneira certa, da maneira correta, para não transformar aquele alimento em veneno. A gente pode pegar um alimento bom e transformar ele em veneno. O mel de abelha, por exemplo, vou citar aqui um exemplo, mel de abelha. Mel de abelha é um alimento muito nutritivo, muito rico, anti-inflamatório. Mas a partir do momento que ele é aquecido, eu não posso colocar ele em coisas que vai para o forno, em coisas que está fervendo, porque ele perde todas as propriedades dele e agora ele passa a ser tóxico. Então a gente tem que aprender a cozinhar. A gente, para o alimento ser o nosso remédio, tem que aprender a cozinhar também. Os alimentos hoje, nós vivemos num mundo que está muito poluído. A terra está muito debilitada. Mas se nós fizermos a nossa parte, com certeza, Deus vai fazer a dele. A cozinha é uma das profissões que deveria ser a mais exaltada, mais engrandecida. Porque eu tenho plena certeza que eu aprendi isso, que quando nós comemos comida saudável, a gente adoece menos. E a gente vive essa experiência. Quem quiser experimentar vai ver o efeito. Não estou falando que vai ficar 100% saudável, mas melhora muito a saúde. Se não ficar totalmente saudável, porque os alimentos estão contaminados e tudo mais, vai melhorar bastante. Eu falo porque eu sou testemunha disso. Uma fração pequena da população do planeta Terra se preocupa com isso. Eles dão risada, acham que não vai ter prazer na comida. E o prazer de comer bem, ele vem pelo fato de você ir alcançando o bem-estar em todas as ações da sua vida. Ali quando você, às vezes o prazer de comer não está na comida, porque o nosso paladar está pervertido. De início, por exemplo, a pessoa que não está acostumada a comer uma comida natural, vegetariana, integral, como o nosso paladar está pervertido, viciado em coisas industrializadas, em coisas que nós compramos já pronto, a gente não vai encontrar sabor. Mas se a gente persistir, o que acontece? Nos primeiros dias, você já vai sentindo o bem-estar do seu corpo.
quando você coloca alguma comida daquela na boca que você sabe que é para a sua saúde, que você já está sentindo o efeito no seu corpo, o seu cérebro já vai fabricar o prazer ali. Então é por isso que eu falo, o prazer de comer bem. Às vezes ele não vem pela comida de imediato, ele vem pelo prazer de sentir bem-estar. E com o tempo, quando você vai comendo aquela comida, aí o seu cérebro vai pegando dali os nutrientes e você vai se adaptando e aquilo que você não gostava, o seu cérebro vai aprendendo a gostar. Algo que você antes rejeitava, agora você passa a sentir prazer. Então nós temos que estar preocupado com isso, sim. Se eu quero ser um vivente e não um sobrevivente, temos que estar preocupado com isso, sim, com o que nós comemos, com a maneira com que nós vamos fazer a nossa comida, de que maneira nós vamos alimentar, qual a refeição mais, tem que saber qual o prato mais importante do dia. Todos são, mas em questão de quantidade, a cozinheira tem que saber que comida que ela cozinha pela manhã, qual a comida mais adequada para que você encontre o prazer de comer bem e ser um vivente, não um sobrevivente. Você tem que saber o que você come no de jejum. Porque o de jejum tem que ser a maior quantidade das suas refeições. O seu organismo, ele acorda de manhã, ele está pronto para digerir a maior quantidade de alimento do dia. Por quê? Se você segue um ritmo de alimentação saudável, é claro que você não vai dormir com o estômago cheio. Você vai, pelo menos 2 horas antes de dormir, você vai ter ingerido a sua última refeição. Aí você vai dormir a noite toda, vai ficar aquele tempo em jejum, enquanto à noite o seu organismo não vai estar preocupado mais em fazer a digestão. O seu cérebro vai agora gastar toda a energia, mandar a energia para os órgãos, para que os órgãos aproveitem, cada órgão sintetize aquilo que é da parte dele. Porque cada órgão do nosso corpo é uma ferramenta. Por isso que nós temos que dar para o nosso corpo os nutrientes para que sejam fabricados e os ingredientes para que sejam fabricados todos os nutrientes que o nosso corpo precisa. Há nutrientes que é ingerido no alimento, mas há nutrientes que eles são feitos dentro do nosso, processado dentro do nosso corpo, feito, não aqueles nutrientes que já entra pronto, mas precisa pegar ali alguma substância para que os órgãos fabriquem aquilo que é fabricado no próprio corpo, que o próprio órgão do corpo fabrica. Então, por isso que é importante a gente ter cuidado com a nossa alimentação. Se a gente não cuidar disso, nós nunca vamos ter prazer de comer bem. Nós vamos ter o prazer de comer uma comida que não traz nutrição. É diferente do prazer de comer bem. O prazer de comer bem vai te dar saúde, vai te dar resistência física, vai te dar vigor, vai te dar alegria. Você vai viver, não sobreviver. Então hoje eu tenho uma dica para vocês. Eu tenho uma recomendação de um café da manhã sem exagero, sem desgaste físico, sem desgaste, sem aquela coisa de pegar ingredientes difíceis. Porque a pessoa que é vegetariana, ela tem certos ingredientes dentro de casa que são riquíssimos, mas acaba fazendo às vezes, por falta de conhecimento, não faz uma alimentação nutritiva, não faz uma receita, uma comida nutritiva. Às vezes é muito carboidrato, às vezes é muita proteína e fica ali também muito, às vezes faz uma fritura, estraga o alimento. Então, uma alimentação saudável, ela é isenta de gordura saturada. Ela é isenta de refinados. Ela é isenta de alimentos industrializados. Ela é isenta de alimento animal. Ah, então você
Não, cada um escolhe. Eu estou falando aqui para as pessoas que decidiram ser saudável, que está interessada nesse assunto aqui, está interessada em conhecer. Eu já andei muitos anos pesquisando e estudando, não de formação com diploma, não é isso que eu estou falando. Porque as pessoas às vezes têm uma arrogância de dizer, eu volto lá naquele assunto que eu havia falado, de dizer, porque eu tenho isso, porque eu posso falar disso, você não pode. Quem disse que eu não posso? Quem disse que eu não posso? Se a cozinha, se eu aprendi a cozinhar da maneira correta, quem disse que eu não posso falar disso? Quem diz de onde que se tirou a ideia que cozinheira não pode falar de comida saudável, não pode falar de saúde, se a base da saúde do ser humano está naquilo que nós comemos? E quem diz que eu não conheço o assunto se eu tenho estudado com quem sabe? Com quem nos fez, com quem entende do assunto? Você também pode, qualquer um que quiser pode. Você vai ver que você vai aprender muito, você vai criar receita. Toda receita um dia alguém criou. Ela não veio, ninguém foi pegando de alguém. Quem fez a primeira receita? Quem fez a primeira pesquisa, teve o primeiro conhecimento? Quem deu para quem? É claro que tem coisa, tem estudo que precisa ser com profissional. Nós precisamos dos médicos, nós precisamos dos profissionais da área de saúde, sim, para ter saúde. Mas mais do que isso, antes disso, nós precisamos de saber cozinhar comida saudável, de usar os alimentos, usar a preparação dos alimentos a nosso favor para transformar o nosso alimento no remédio para o nosso corpo. Porque eu posso pegar um alimento bom e transformar ele em veneno, que é o que mais acontece. É o que mais acontece. Às vezes a gente pega uma comida ali boa, aí a gente vai levar ela para fritura, pega uma cebola, por exemplo, a cebola ela é excelente, é anti-inflamatório, ela tem um monte de nutrientes, serve para um monte de doenças. Eu não vou aqui detalhar porque a minha função aqui é cozinhar. Eu sei que a cebola é um alimento rico, um alimento nutritivo, um alimento que serve de remédio para o nosso corpo, que nós devemos comer cebola sempre, alho, cebola. Então eu pego a cebola e eu queimo a cebola. O que eu ganhei dessa cebola? O que ela vai favorecer na minha saúde? Ah, mas eu gosto... Coma! Minha intenção aqui não é falar para você não comer. A minha intenção aqui é falar para as pessoas que estão tendo dificuldade, que decidiram ter saúde e decidiram buscar conhecimento, e estão dispostos a experimentar o prazer de comer bem, mas que ainda não aprendeu algumas coisas. Como eu já andei caminhos, eu já coloquei em prática em minha vida, eu estou passando isso aqui. Eu não tenho nada contra vocês que não quer. Cada um faz a escolha. Tudo é uma questão de escolha. Tudo é uma questão de decisão. Cada um decide. É que eu decidi, deu certo, experimentar. E eu decidi ensinar para outras pessoas que estavam na mesma situação, que estão na mesma situação em que eu estava. Essa dificuldade. Então, você vai aprender. Quando você se coloca à disposição, você vai vindo as receitas, você vai aprender a usar em seu favor tudo que você tem. Se você é vegetariano, com certeza você, vegetariano vegano, você compra muitos alimentos que são ricos em nutrientes dentro da sua casa, coisa simples. Esse café da manhã mesmo, esse de jejum, falo café porque é mania que o café virou sinônimo de jejum. Uma sugestão que eu vou mostrar para vocês. Para quem já está com o paladar apurado, para quem já está acostumado a comer coisas naturais, integrais, vegetariana, é uma coisa que é saborosa. É saboroso, nutritivo. Deu o nome de tigelada, tem os ingredientes. Então, eu vou mostrar para vocês os ingredientes que eu usei. E sem
e de última hora, de emergência. Por que que eu mostro isso? Sempre vai ser assim, vou falar e vou dar uma sugestão para vocês. E vocês vão ver que não tem essa dificuldade toda. Vamos lá ver a receita? Aqui milho cozido, que já foi deixado de molho por cerca de 8 a 10 horas e cozido na pressão 10, 12 minutos. Depois que pega a pressão, vocês vão olhando. Tem milho que cozinha até com menos tempo. Depende também do tempo de molho, depende da textura do milho. Aqui eu gosto de fazer misturado tanto o milho branco com o milho amarelo, porque o milho é rico em nutrientes. Possui vitaminas do complexo B, algumas vitaminas, vitamina C, possui alguns minerais, rico. Tem uma quantidade significativa de proteína, mas ele é fonte de carboidrato. O milho dá energia, previne as doenças cardiovasculares, porque combate o colesterol. E os atletas aí, as pessoas que gastam bastante energia, que quer desenvolver um físico, é bom. O milho é bom para se alimentar para aquelas pessoas que querem ganhar músculo. Mas o milho, hoje, o ponto fraco dele é porque é difícil a gente encontrar milho não transgênico. A maioria dos milhos são milhos transgênicos. Então, não é um alimento bom, mas a dificuldade de a gente comer todo dia é um alimento transgênico na maioria das vezes. Então, aqui eu tenho cozinhei mais ou menos uma xícara de milho. Coloquei de molho, meia de cada, do branco, meia do amarelo. E aqui eu cozinhou. Agora eu vou preparar a tigelada, que eu chamo de tigelada. Vou fazer uma receita totalmente completa. Agora para ser ingerida na primeira refeição do dia. Na frigideira eu coloquei mais ou menos meia xícara de amendoim. Vou torrar um pouco esse amendoim e vou bater no liquidificador e fazer uma farinha para colocar na tigelada também. O amendoim também é rico, é fonte de proteína, é fonte de gordura. E o leite, aqui vai ser o leite que eu vou usar também. Não vou colocar leite, que eu vou colocar na tigelada esse amendoim para dar ali, acrescentar gordura e proteína. Então eu vou torrar, não vou torrar para ficar bastante torrado, não, tostado não, para não ter as toxinas as toxinas saturadas, para não saturar a gordura do amendoim. Eu vou tostar ele um pouco, levemente tostado, já mostro para vocês o ponto. Tá aqui o amendoim levemente tostado. E não vou torrar muito, que eu não quero que ele fique queimado, para não liberar toxina e nem saturar os olhos, porque eu quero mais in natura. Então, eu só dou uma leve esquentada nele, que fique bem quente, uma leve tostada. Então, sai a casca, mas não aquela coisa queimada, não, para não queimar. Agora eu vou bater ele ainda quente no liquidificador. Eu gosto de bater no liquidificador do copo de vidro, porque como é quente, para porque bate mais fácil. Então, mas vocês podem bater no liquidificador que vocês quiserem. E aqui vou fazer uma farinha que vai ser acrescentada na tigelada, que para ser o café da manhã. Então, isso aqui é uma proteína e uma fonte de gordura. E nós também sabemos que o amendoim é bastante nutritivo, possui vitaminas também, minerais, tem o triptofano, que é um alimento que nós devemos ingerir todos os dias, porque nós estamos preparando para que seja fabricado o hormônio da serotonina durante o dia e fabricado a melatonina à noite. Então, nós precisamos muito de triptofano se a gente possui o hormônio da alegria. Então, é uma comida, a gente tem sempre que estar pensando nisso, né? Quando nós estamos usando os ingredientes, sabendo o que nós estamos comendo. Já começa o dia nos preparando também para a noite, ingerindo aquilo que o nosso corpo precisa para ficar com uma boa nutrição e no decorrer a gente desenvolver o prazer de comer bem. Aqui está pronto a tigelada.
como foi feita. Vocês viram, né? Cozinhei o milho daquele processo que eu falei pra vocês. Aí peguei 2 xícaras de chá, coloquei aqui na panela. Coloquei água morna. Por que água morna? Porque para o milho não ficar rígido, ficar macio, né? Deixei ferver a água, aqui a quantidade da água é a gosto. Eu vou sempre frisar. Eu tô mostrando para vocês que dá para ter liberdade na cozinha, ser criativo, não precisa seguir uma receita. Então, se vocês quiserem aí mais líquido, aí é vocês quem escolhe, é vocês quem decide. Vamos pro processo. Coloquei 2 xícaras de milho cozido aqui, peguei daquele milho 2 xícaras e coloquei a água, e assim que a água levantou fervura, eu coloquei a farinha do amendoim que eu fiz, que eu tinha batido no liquidificador, fez essa farinha aqui, coloquei uma parte da farinha, e aí eu coloquei, quando levantou fervura, eu coloquei uma maçã picada. Vocês podem colocar, é porque eu não coloco açúcar, eu gosto de usar o doce da fruta, né, porque minha mãe ela tem diabetes, tá totalmente controlada, já tá quase, eu creio que ela vai, logo ela deixa de usar a insulina, ela usa uma vez, a dose pequena, mas eu creio que logo o médico vai tirar. Então, aí eu coloquei uma maçã picada, eu gosto de colocar picada para dar textura, e assim que começou deixei ali, não deixei ficar cozinhando muito não, para não matar todo o alimento, né? Então, aí eu já desliguei. Quando eu desliguei, eu coloquei aqui essa medida aqui, ó, de aveia em flocos, mas vocês podem colocar a aveia que vocês quiserem, porque é a segunda proteína. Apesar da aveia ser carboidrato, e o milho também é fonte de carboidrato, e a aveia ser fonte de carboidrato, mas ela também é fonte de proteína. Então, eu deixei, por que eu não coloquei aquele milho todo? Eu coloquei aqui a média de uns 60% de milho e 40% de aveia, para dar a segunda proteína e completar o carboidrato do milho, porque a gente, pela manhã, o ideal é ingerir um carboidrato de cereais, mas aí eu diminuí a quantidade de milho porque eu queria colocar a proteína da aveia. E a aveia também, ela é muito nutritiva, ela previne várias doenças, como câncer de intestino, doenças cardiovasculares, porque a aveia ela é rica em fibra, é boa também para diabetes. Ela, apesar de ser carboidrato, o índice glicêmico dela é baixo por causa das fibras. Então, para adicionar fibra aqui, eu também coloquei essa meia xícara de chá de aveia. Então, aqui tá um prato, uma refeição totalmente completa, nutritiva, que vai te dar energia, e é integral, né, totalmente integral. Então, mas vocês ficam à vontade para acrescentar aqui a fruta que vocês quiserem, ou o açúcar, mas eu não coloco o açúcar por causa disso, porque eu tô querendo que o meu corpo não inflama, eu tô querendo um corpo alcalino, eu não quero que o meu corpo inflama para ganhar gordura. A gordura é o corpo inflamado. Então, eu quero manter o meu corpo sem inflamação, livre de doença, com a imunidade alta. Então, é por isso que eu falo, a cozinha realmente, você tem que saber cozinhar. A comida que você faz na sua cozinha, pensando para a sua saúde, você tem que saber o que você está colocando na panela para depois você colocar no seu corpo. Então, aqui agora eu vou servir. E eu vou ainda acrescentar bananas, porque você pode colocar a fruta que você quiser pela manhã. Mas o ideal pela manhã é comer frutas doces. No máximo 3 porções de fruta, né? 3 porções que eu falo é 3 qualidades de fruta. Eu coloquei aqui uma maçã, mas a média que não ultrapasse uma maçã por pessoa. Entendeu? A não ser que você vai comer só maçã e não vai colocar outra. Então, você tem que saber o que você está cozinhando. E aqui, ó, o meu paladar já se adaptou quanto à questão se tá doce. Eu que ainda vou comer com outras frutas, banana. E eu vou montar o prato. Se ficar um pouco mais sem doce, eu vou colocar o mel de abelha. Por que eu não coloco mel de abelha aqui? Porque o mel de abelha, quando ele é aquecido, ele gera uma toxina. Aí ele também gera uma toxina. Então, o ideal é que você coloque ele, sirva ele a frio. Aqui tá morninho, tá quentinho, sabe? E a comida adequada não é a comida fervendo nem gelada.
Todas as comidas fervendo ou gelada agride o estômago. Então é o que eu falo, na cozinha não é, a gente não vai para a cozinha fazer comida de qualquer jeito. E essa comida eu acho muito gostoso. E eu tenho certeza que as pessoas que estão aí desenvolvendo o hábito de comer comidas vegetais, vegetarianas, também vai achar gostoso, porque o nosso paladar ele vai purificando. Então, esse é um prato que você come, e se você não comer depois, não tiver oportunidade de comer pela outra comida durante o dia, você já vai consumir aqui bastante caloria pela manhã, quando o seu corpo está preparado para receber, porque você dormiu, acordou e o seu estômago está vazio. Então, as glândulas que é responsável para fazer a digestão degustativa está aqui pronta para receber isso aqui, mandar a saliva, mandar a pticalina, e aí o estômago recebe, o seu cérebro está ali pronto e os seus órgãos vai fazer o trabalho adequado porque está descansado e vai absorver uma maior concentração dos nutrientes que tem aqui. Então, por isso que nós devemos comer mais pela manhã. Então, a comida que nós fazemos pela manhã, ela deve ser pensada nesse sentido também. E você acha que você não tem que pensar nisso? Se você quer ter saúde, você tem que pensar no que você cozinha. Então, a cozinha da sua casa, ela não pode ser entregue a qualquer pessoa que simplesmente pelo fato de comer comida saborosa. Tem que ser comida saborosa, mas comida nutritiva, comida que traga saúde, comida que alcalinize o seu corpo, comida que traga a felicidade, que traga o prazer de comer bem, que seja saborosa, mas acima de tudo seja comida preparada para a saúde do seu corpo. Porque onde a edificação da sua saúde está nisso. Isso, quem nos fez já fala isso, já fala sobre isso. Se você ler a Bíblia, você vai ver que Deus fala que nós devemos, nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Então, como que eu vou ser semelhante a Deus comendo coisas que danificam a saúde do meu corpo? Como é que nós não vamos ser mais semelhança de Deus? Como que nós vamos glorificar a Deus se as pessoas olham para nós e vê doença, vê corpo inflamado, e dão um testemunho de corpo inflamado? E é isso. Então, é esse um prato que não é difícil de fazer. Claro, tem o passo a passo, simplesmente cozinhar o milho da canjica e ir misturando as coisas aí, tendo cuidado de não deixar que as frutas cozinhem bastante, né? Só dar uma leve amolecida para não perder, para não matar os nutrientes que tem aí. Então a gente sabe que às vezes cozinhar uma comida que é gostosa, é nutritiva, não demanda que a gente vá buscar lá fora coisas caras, ingredientes caros. É essa cozinha, é essa experiência que eu tenho vivido e aplicado na minha vida que eu quero passar para vocês. Todos têm oportunidade, basta decidir, basta querer, basta arregaçar as mangas. Então não é difícil, não é uma coisa que é impossível para ninguém não. Mas tudo é uma questão de escolha, é questão de decisão. É questão de escolher, é questão de decidir se quer ser saudável, se quer ter um corpo alcalino ou quer ter um corpo inflamado. O corpo inflamado é onde que todas as doenças sambam ali. E está o prato montado e é assim que eu vou comer essa tigelada do café da manhã. Coloquei banana, coloquei um fio de mel, sem exagero, né? Porque o mel também é anti-inflamatório, é rico em minerais. A cúrcuma, que tem curcumina também, que desinflama o nosso corpo, o nosso cérebro. E aí vocês ficam à vontade para colocar a fruta que vocês quiserem. Então esse é o prato montado aqui, que é o que eu vou comer. E talvez eu ainda coma mais do que isso, porque de manhã eu como bem. Eu como bem, não para ficar empanturrado, mas para ficar satisfeito, ainda sem encher muito, sem empanturrar, porque a glutonaria também não agrada a Deus. E tudo nós temos que estar pensando em adoração, pensando na adoração ao nosso Deus e na saúde do nosso corpo. Então, um corpo saudável, quando nós cuidamos do nosso corpo, nós estamos adorando ao nosso Deus Criador. E é esse o café da manhã, sem grandes gastos, que demora aqui um pouco, porque eu vou mostrando para vocês, eu vou falando de
como fazer cada coisa, mas não demanda muito tempo fazer. Tanto é que às vezes eu penso nisso assim, esses café da manhã assim, são os cafés da manhã meio de emergência, que às vezes assim, nossa, não fiz o pão, mas assim, mesmo assim, não vou comer qualquer coisa, não vou comer uma comida pobre, vou comer uma comida rica em nutrição e também saborosa. E eu gosto, a minha mãe adora esse tipo de comida que nós fazemos assim. Então é esse o café da manhã. Aí eu coloquei também a farinha de amendoim para complementar aí. E é isso aí. Então, vamos lá, vamos arregaçar as mangas e vamos desenvolver em nossa casa o prazer de comer bem e trazer saúde para nós e para aqueles que nós amamos. Através do cantinho da saúde que tem dentro da nossa casa, que é a cozinha, é o laboratório da saúde. Para Deus é uma das primeiras profissões que Deus honra, Deus se alegra, é você aprender a cozinhar para trazer saúde, que é uma profissão que honra e glorifica a Deus, é você saber cozinhar com alimentos bons para a sua saúde, para a nossa saúde.